Ok, turma, bom dia a todos. Começando então nosso bate-papo de hoje, continuando falando sobre grupos sanguíneos, dessa vez sobre o sistema RH. Então, o sistema RH, o RH ele é uma proteína. Olha só, trata-se de outro sistema de tipagem sanguínea, tá? Trata-se de outro sistema de tipagem sanguínea baseado na presença ou ausência de uma outra proteína na membrana da hemácia chamada fator RH. Então, ontem nós falamos de sangue do tipo A, que tem a proteína A. Sangue do tipo B, que tem a proteína B. O sangue AB tem as duas proteínas, A e B, e o sangue do tipo O não tem nenhuma dessas proteínas, foi o que nós vimos ontem. Agora a gente está falando sobre um outro sistema sanguíneo que é o fator RH. É ele que vai dar, gente, que diz que o nosso sangue é positivo ou negativo. A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. Então é esse sistema RH que vai dar isso. O RH, turma, ele é uma proteína, tá? O RH ele é uma proteína, chamada de fator RH. Existem pessoas, tá? Existem pessoas que têm essa proteína RH, então elas são ditas positivas. Quem tem essa proteína RH é dito positivo. Quem não tem é dito negativo. Não tem mistério, tá? Então quem tem a proteína RH na membrana plasmática de sua hemácia é chamado de RH positivo. E o sangue é chamado de positivo. Os que não têm são chamados de negativos, tá? Bora entender isso aí. Tratando-se de uma outra proteína, evidentemente estão envolvidos outros genes, tá, gente? Nesse caso, são os genes Rzão, para os que são RH positivo, gente, é o Rzão, tá? E Rzinho, tá? O recessivo, tá? Com dominância, seguindo o modelo mendeliano da primeira lei de Mendel. Os indivíduos Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, tá? Produzem o fator, sendo, portanto, RH positivo. Vai acompanhando aí, tá? E eles não produzem anticorpos anti-RH. Então é o seguinte, quem tem sangue RH positivo, no caso do meu sangue, eu sou A positivo, tá? Significa que na minha hemácia eu tenho a proteína A para o sistema BO e também tenho a proteína RH, tá? Também tenho a proteína RH. Mas as minhas células de defesa não produzem o anti-RH. Agora, se uma pessoa for negativa, olha, indivíduos Rzinho, não produzem o fator RH, não tem essa proteína, sendo, portanto, RH negativo. Mas as células de defesa dessa pessoa produzirão anticorpos anti-RH se sensibilizados, tá? Então, o meu sangue é A positivo. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu posso doar para uma pessoa que tem sangue do tipo A. O meu sangue é A, posso doar para um A. Sendo que eu sou A positivo. Se eu doar para uma pessoa que seja A negativo, tá? As células de defesa dela vão produzir o anti-RH. Quem é negativo, as suas células de defesa produzem o anti-RH, tá? Que é um anticorpo. Isso chega a matar a pessoa, tá? Isso chega a matar... Não, matar não, tá? No sistema RH não, mas a gente vai ver um caso curioso. Isso merece atenção, tá? Principalmente para mulheres que sejam RH negativo e que desejam ter filhos, tá? Então é só esse cuidado que elas precisam ter, a gente vai ver no nosso bate-papo. Vamos lá. Então, pessoal, o RH, a proteína RH, ela foi identificada pela primeira vez em macacos do gênero Rhesus. Então, o gênero Rhesus é escrito aqui, olha, com RH. Por isso ficou batizado com o nome fator RH, tá? Então, isso foi identificado inicialmente em macacos e mais tarde essa mesma proteína foi identificada em seres humanos. Daí é que passou-se a classificar os sangues
como A positivo, A negativo e assim sucessivamente, tá bom? Esse fator RH, ele merece destaque, tá bom? Quando a gente fala em mulheres que querem engravidar desde que elas sejam negativas, né? Mulheres que têm sangue negativo. Existe alguma senhorita nesta sala virtual que saiba que seu sangue é negativo? Existe alguma moça que saiba que seu sangue é negativo aqui? Ketsa, qual é o teu tipo sanguíneo? O negativo. O negativo. Então vamos entender onde está o cuidado, onde que a mulher precisa tomar cuidado. Ainda hoje a gente vai bater um papo, tá certo? Então, o fator RH, como eu falei, ele é uma proteína, tá? Encontrada na membrana plasmática das hemácias, que pode agir como antígeno se for inserido em indivíduos que não possuam RH negativo. O RH positivo são indivíduos que têm a proteína RH. E o RH negativo, como a QETSA, são indivíduos que não possuem essa proteína, tá? Então tá aqui, ó, o fator RH, só para complementar, na membrana plasmática, quem é RH positivo tem aqui a proteína RH na membrana. Quem é RH negativo não tem essa proteína RH na membrana plasmática. As células de defesa de um RH positivo, como eu, não produzem anti-RH, não produz anti-RH, não produz anticorpos. Tá? Já quem é RH negativo, como a QETSA, se a QETSA receber um sangue positivo, as células de defesa dela vão produzir anti-RH. Tá? Então, como a QETSA é sangue do tipo O, ela pode receber sangue de quem, gente? QETSA, se você precisasse de sangue, de quem você poderia receber? Somente do O? Somente do O, tá certo? Você só pode receber, você não pode receber sangue nem de A, nem de B, nem de AB, só pode receber um sangue O. A maioria da população, viu, turma, são sangue O. A maioria da população são sangue O. E, se não me falha a memória, a população indígena pura, tá? A população indígena pura são todos sangue tipo O, tá? Então, geneticamente falando, turma, nós temos os fenótipos RH positivo, e o RH negativo. O RH positivo é dominante, ou seja, Rzão é Rzão, o Rzão é Rzinho, e o RH negativo ele é recessivo, Rzinho é Rzinho. Tá bom? Turma, até aqui, até agora, tá tudo entendido? Tudo certo? Alguém quer me perguntar alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Então, turma, continuando o nosso bate-papo, tá? É assim, sangue RH positivo tem a proteína, tá? Sangue RH positivo tem a proteína RH, tá? Então tá aqui, sangue RH positivo. E o sangue RH negativo não tem essa proteína. Se um sangue RH positivo fizer uma transfusão para uma pessoa RH negativo, olha, se o positivo chegar aqui no sangue de uma pessoa, não mata, viu, turma? Não mata, mas o corpo de uma pessoa RH negativo vai produzir anti-RH, tá? Por outro lado, se uma pessoa RH negativo fizer uma transfusão para um positivo, não acontece nada, tá? Porque o RH positivo não vai produzir anti-RH negativo. Então, não existe isso. Só existe o anti-RH positivo, tá? Então, isso aí, dá para fazer a transfusão, dá, mas a gente só precisa tomar cuidado em mulheres RH negativo, tá? Então, aqui, olha, o tipo sanguíneo RH negativo, ele produz, as células de defesa produzem o anti-RH, tá? Ele pode doar tanto para o RH positivo quanto para o negativo, tá?
Pode doar tanto positivo quanto negativo, não tem problema. E recebe o sangue aqui do RH negativo. O ideal é que um RH negativo receba de um outro negativo, que aí vai ficar tudo bem, tá? A bronca toda é quando o RH negativo recebe um positivo. Aqui o positivo, as células de defesa não produzem nenhum anticorpo contra. Pode doar, o ideal é que ele doe para um RH positivo. Luciano, ele pode doar para um negativo? Pode, não vai matar não, mas você vai ver já já isso aí. E recebe dos dois, tá bom? Algum questionamento até aqui, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Observação importante. Os anticorpos anti-RH não existem naturalmente no plasma das pessoas RH negativa. Então, uma pessoa quando nasce, tá? RH negativa, ela não tem, tá certo? Esses anticorpos contra o RH. Ela só produz esses anticorpos, uma RH negativa, ela só vai produzir se ela tiver contato com sangue positivo. Só se ela tiver contato, tá? Então vamos supor que a Ketsa, em algum dado momento, numa Deus o livre, numa emergência, ela precise de sangue, né? Teu sangue é O negativo, não é isso, Ketsa? Isso. Então, digamos que numa hora de emergência só tenha sangue O positivo lá na hora, tá? E tem que usar. Aí aplicam o O positivo, tá? Ela melhora, mas aí nós dizemos que a Ketsa ela vai ficar sensibilizada. Nós vamos dizer que nesse caso, tá, ela vai ficar sensibilizada, ou seja, o sistema de defesa dela vai ficar armado contra o RH. Tá? O rompimento de vasos sanguíneos da placenta, podendo ocorrer a passagem do sangue do filho RH positivo para a circulação da mãe RH negativa. A mãe começa a produzir anti-RH. Tá? Então imagina que a mãe ali ela é negativa, imagina que a mãe é RH negativa e ela está gerando um filho positivo. Imagine isso numa primeira gestação. Repito, imagine isso numa primeira gestação. Então, os vasos sanguíneos da placenta, né, ocorre um pequeno rompimento, tá? E o sangue do filho que ela leva em seu ventre, tá? Que é RH positivo, tá? RH positivo entra em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo. A mãe vai produzir anticorpos contra o sangue do filho, tá? Então, Luciano, isso vai causar problemas numa primeira gestação? Não. Na primeira gestação, tendo esse contato, a criança nasce normal, tá? Mas aí nós dizemos que a mãe ela ficou sensibilizada, ou seja, o sistema de defesa dela ficou armado, abre aspas, tá? Ficou armado contra o RH. Então, se ela tiver um segundo filho, que ele também for RH positivo, aí o sistema de defesa da mãe já vai ter anticorpos contra o RH positivo. E aí os anticorpos da mãe vão atacar o sangue do filho. E aí que é o problema. Porque numa segunda gestação, a mãe estando sensibilizada, né, o sistema de defesa com anticorpos, o sistema de defesa dela vai encarar o filho dela como um agente invasor, tá? Como um vírus, uma bactéria, e vai atacar o sangue da criança. Tá? Então, observe. Essa doença, turma, essa doença que pode acontecer numa segunda gestação, tá? É chamada de eritrobastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Tá? Então, numa primeira gestação, o filho que é RH positivo, o sangue dele, né, o sangue do filho, entra em contato com o sangue da mãe e ela produz anticorpos. Tá? Ela vai produzir anticorpos. Numa primeira gestação, isso não vai causar grandes problemas. Mas numa segunda gestação, se a criança for novamente, uma outra criança, obviamente, for
RH positivo, aí os anticorpos da mãe, através do cordão umbilical, vão entrar em contato aqui com a criança e vão atacar o sangue da criança, tá? Encarando essa criança como um agente invasor, tá? Então, essa doença é chamada de eritroblastose fetal ou DHRN. A criança, quando nasce, pessoal, quando ela é atacada pelos anticorpos da mãe, a criança ela nasce amarela, tá? Ela nasce com icterícia, né? Ela nasce com anemia profunda. E aí, o que é preciso fazer? Inicialmente, é preciso que a criança fique numa incubadora tomando banho de luz, tá? É a chamada fototerapia. Essa fototerapia ela pode brecar esse processo de destruição das hemácias da criança. Então, ela fica numa incubadora com uma luz intensa em cima dela, tá? Para tentar brecar o processo. Se em 24 horas esse processo não brecar, tem que fazer uma transfusão total do sangue da criança para tentar salvar, tá? Então, graças a Deus... Mas você só se entrar em contato com a RH da mãe, né? Da criança? Isso, Matiele, a gente está falando se a mãe for RH negativa, tá? Se a mãe for RH negativa, e se a mãe for, o sangue da mãe for RH negativo, entendeu? Se for RH negativo, e se numa segunda gestação, tá? A mãe tiver sensibilizada aqui, olha, com anticorpos contra o RH, e se a criança for RH positiva. Se essa criança for RH negativa, não acontece nada. O problema todo é quando a mãe é negativa, a mãe está sensibilizada com anticorpos e o filho for ou filha for RH positivo. Esse é o problema, tá? Mas, graças a Deus, como nós já chegamos aqui, estamos no século XXI, os cientistas já sabem dessa possibilidade. Durante o pré-natal, tá? Durante o pré-natal é feito todos os exames de sangue para saber se essa mãe negativa, tá? Com sangue RH negativo, se essa mãe está ou não sensibilizada. Se essa mãe estiver sensibilizada, já no pré-natal, a mãe recebe vacinas, vacinas contra esse anticorpo aqui, tá? Uma vacina anticorpo, tá certo? Isso anula esses anticorpos e a criança pode nascer normal. Então, hoje em dia, graças a Deus, já se sabe disso antecipadamente, mas isso aí precisa de um cuidado, entendeu? Deu para vocês entenderem? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Deu para entender sim, professor, bacana. Deu? Então, Matiele, tu sabes o teu tipo sanguíneo? Professor, não sei não, mas eu sinto muita vontade de descobrir, sério. Não, isso aí, olha, isso aí indo num posto de saúde, né? Deixa passar essa pandemia, deixa passar essa confusão. E num posto de saúde, olha, eu gostaria de saber meu tipo sanguíneo. Existe até um teste. Qual é o seu mesmo, professor? Oi? Qual é o seu tipo sanguíneo? Eu sou A positivo. Meu sangue é A positivo, entendeu? E aí o problema todo é quando a mãe está sensibilizada, né? Por exemplo, a Ketsa, desculpa estar usando o teu exemplo, né? Não, professor, tudo bem. Mas isso ajuda a gente a compreender. Por exemplo, a Ketsa, o sangue dela é O negativo, então ela é RH negativa. Se por um acaso, antes dela se casar, né? Antes da Ketsa se casar, ela receber um sangue positivo, antes dela casar, ela pode ter o sangue dela sensibilizado, né? Ela pode produzir anticorpos e já numa primeira gestação, desde que ela esteja pré-sensibilizada, né? Com anticorpos, se o filho dela for positivo, o futuro filho for positivo ou filha, tá? Isso poderia acontecer, né? Mas enfim, são esses cuidados, tá? Então, se o marido dela, se o futuro marido da Ketsa for RH negativo, se o futuro marido da Ketsa for RH negativo, a gente sabe que o RH negativo ele é recessivo, ele é Rzinho, Rzinho. Então, eu já sei que a Ketsa é Rzinho, Rzinho. Se o marido dela também for Rzinho, Rzinho, só vai nascer
filhos é RH negativo, então não vai ter problema nenhum. Então vejam que já há uma forma de seleção do futuro marido. Vem cá, meu filho, pera lá, tu quer casar comigo, mas pera lá, qual é o teu tipo sanguíneo? Ah, é RH positivo. Ih, para, entendeu? Então é brincadeira, lógico, entendeu? A gente não vai estar escolhendo a pessoa. Aqui, qual é, professor? Oi? Deixa eu ver logo aqui qual é o tipo sanguíneo dele. Pois é, pede para este digníssimo, pede para este abençoado homem verificar qual é o tipo sanguíneo dele para ver esse negócio, deu, mas obviamente hoje em dia nem precisa disso, né, gente? Vamos lá. DHRN, doença hemolítica do recém-nascido ou também chamada de eritroblastose fetal. Como é que pode acontecer essa doença? Olha aí no slide, turma. O pai tem que ser positivo, tá? A mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo. Exatamente assim, viu, turma? Se o pai for negativo, já não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, tá? A mãe RH negativa, sensibilizada, ou seja, exposta ao fator RH por uma transfusão ou primeira gestação, ela começa a produzir anticorpos anti-RH. Tá? E aí, em uma segunda gestação, o filho RH positivo, tá? Tem que ser RH positivo, os anti-RH produzidos pela mãe passarão através da placenta, atingindo o sangue da criança positiva. Ocorrerá a destruição das hemácias do feto. A criança vai apresentar pele amarela, que a gente chama de icterícia, anemia hemolítica pela destruição das hemácias, insuficiência hepática, fígado, hepatoesplenomegalia, né, o fígado inchado, tá? Hepatoesplenomegalia, fígado inchado, e liberação de eritroblastos, né, de células sanguíneas, tá? Lembrando aí, olha, mais uma vez apenas para ilustrar. Professor, Hoje, não, Ketcha? é O negativo também. O dele, qual é o sangue? O negativo. Ketcha, minha filha. Ok, turma, o assunto agora é o sistema sanguíneo, tá? MN, tá? Então, nós temos o sistema sanguíneo ABO, que nós já conhecemos, tá? Tem o fator RH, que nós já conversamos, e tem também o sistema sanguíneo MN, que pouca gente conhece, tá? Dois antígenos nas hemácias, ou seja, duas proteínas no sangue. A proteína M, que é o antígeno M, e tem o antígeno N, que também é uma proteína. As proteínas, né, os genes, tá, galera? Os genes que codificam as proteínas M e N, eles são codominantes, ou seja, nenhum domina o outro. Então, nesse caso, no sistema MN, turma, você não vai ter, aqui você não tem um dominante e um recessivo, tá? Então, nós vamos ter fenótipo sangue do tipo M, tá certo? Sangue do tipo N, o gene é M e o genótipo é MM. Então, aqueles que têm a combinação MM são sangue do tipo M. O N, o gene, o alelo é N, e quem tem NN, tá? No genótipo, lembra genótipo? Lembrando que um vem do pai, o outro veio da mãe, tá? Tem sangue do tipo N. E se uma pessoa, sangue do tipo, tá? E se uma pessoa, com certeza, Caio, vou enviar os slides, não só os slides, viu, turma? Vou enviar não só os slides, como também a videoaula, que essa aula está sendo gravada, tá? Bora lá. Então, uma pessoa com sangue do tipo M, tá? Eu já enviei, tá? Eu já enviei o de ontem também, tá tudo lá disponível. Então, uma pessoa com sangue do tipo M, casar com uma pessoa do sangue do tipo N, tá? Todos os filhos vão ser MN, tá? Então, repetindo,
Se uma pessoa com sangue do tipo M casar com uma pessoa com sangue N, todos os filhos vão ser MN, tá? O genótipo MN. Então não há dominância, viu, turma? Nesse caso, tu não tens um dominante e um recessivo. Tu não tens um dominante e um recessivo, tá certo? É o que nós chamamos de codominância. Não é muito importante para a transfusão de sangue. A sensibilização é praticamente nula, ou seja, nesse caso, turma, nós não vamos ter preocupação com anticorpos, tá? A gente não se preocupa tanto porque aqui não tem anticorpos. Com a produção muito baixa de anticorpos, praticamente, né? Porém, pode ser importante na exclusão de paternidade. Então, esse teste aqui, esse teste genético do sangue do tipo M, N, pode ser importante na exclusão de paternidade, aí um teste feito em laboratório para saber se a criatura, tá, é o pai da criança ou não, tá? Às vezes, nos interiores, o pessoal ainda culpa uma gravidez inesperada pelo boto. Coitado do boto, mamífero aquático, tá? Um coitado do boto que vive ali em ambiente aquático, não tem nada a ver. Aí dizem que é o boto que saiu para engravidar a menina. Sei. Tá bom. Vamos lá. Professor, mas